Hoje eu queria falar sobre preconceito. Como eu disse em outro vídeo, eu sou professor. A gente percebe que eles se preocupam muito com essa questão do preconceito. Parece que eles são uma geração que quer ser revolucionária. E eu tenho observado que eles falam muito nessa questão, eles pegam muito no pé dessa questão, tanto deles mesmos como com outras pessoas mais maduras. Qualquer coisa é preconceito, qualquer coisa é discriminação. E eu comecei a observar que as pessoas que mais falam em preconceito são as pessoas mais preconceituosas que existem. Eu tenho observado alguns conceitos de algumas dessas pessoas que falam muito na questão do preconceito, principalmente na questão de política e de religião. Então, se é para discutir a questão do preconceito, vamos entender primeiramente o que é preconceito. E aí fica, isso é preconceito, isso é preconceito. Mas o que é preconceito? Preconceito não é um conceito pré-definido? Não é uma ideia que você tem de algo ou de alguém, que você planta aquilo na sua mente e você não aceita a discussão? Isso é preconceito. Preconceito, conceito pré-definido. Bom, é claro que se alguém falar de uma outra pessoa que você não conhece, você vai criar um conceito dessa pessoa, e quando você encontrar essa pessoa, você já tem aquele conceito pré-definido. Mas eu não posso dizer ainda que isso é um preconceito. Ou seja, que você é uma pessoa preconceituosa. Eu posso dizer que você é uma pessoa preconceituosa se você não aceita discutir a ideia que você já tem de alguém, o conceito que você já tem de alguém. Eu posso dizer que você é uma pessoa preconceituosa se você não quer entender ou admitir que talvez você esteja errado. Quando você acha que aquela sua ideia sobre aquela pessoa é a mais certa e não há o que se discutir, então você é uma pessoa preconceituosa. Simples assim. Não importa se você é A ou B, se você é da direita ou da esquerda, se você é de uma religião tradicional ou de uma religião pentecostal, ou talvez até de uma religião oriental. Não importa. O que importa é que a sua mente tem que estar aberta para receber novos conceitos, novas ideias, você avaliar esses conceitos e então escolher qual deles é o mais coerente. Se você não está aberto a isso, você é uma pessoa preconceituosa. Eu tenho visto o preconceito que algumas pessoas têm contra o candidato Jair Bolsonaro. Eu estive analisando alguns vídeos, algumas coisas, e eu não consigo acreditar que algumas pessoas aceitaram algumas ideias tão facilmente. Meu Deus, cadê o cérebro? Onde é que essas pessoas estavam na distribuição de cérebro? Ah, perderam uma hora naquele dia. Só pode, né? Uma dessas situações que eu gostaria de estar mostrando também é no programa da Luciana Gimenez. Quando o Bolsonaro está falando a respeito das ideias dele sobre trabalho e ela pergunta, ela questiona ele sobre o salário das mulheres e ele responde assim, olha, tem muita mulher competente. Ela fala, tem muita mulher competente? Oh, e a plateia vai a ele. Simples assim, como se fosse um bando de carneiro tocado por um pastor. Sem cérebro, sem ideia, sem pensamento, sem conceito próprio. Ele está errado? Não, ele não está errado. Ele teve uma fala bastante coerente. Tem muita mulher competente. Por quê? Por que estaria errado? Todas as mulheres são competentes? Nós sabemos que não. Todos os homens são competentes? É claro que não. Então, quando você fala tem muita mulher competente, você está falando com coerência. Porque realmente não são todas as mulheres que são competentes. Assim como não são todos os homens. É a questão de dirigir. Tem muita mulher que dirige melhor do que muito homem. Mas tem cada mulher barbeira que, pelo amor de Deus. Assim como também tem homem que é uma barbaridade. Então, pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas.
Sabe quando você não gosta da pessoa e tudo que a pessoa fala você reprova? Foi o que a Luciana Gimenez fez com o Jair Bolsonaro no programa dela. Mas você ir pela ideia dela, deixar ela pensar por você? Ah não, gente, pelo amor de Deus. Olha, você não tem, olha, no serviço público, você não tem distinção. Se fizer nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital, qualquer PUF, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora, tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com o teu pai aqui, vai. Ele é machista. Fala com o teu pai. Tem muita mulher que é competente. No meu... Ou seja, não, como você... Fala com o teu pai. Algumas, tá né? funcionando. Pode falar. Tá funcionando? Como um homem consegue ser tão mau caráter a ponto de editar um vídeo, lançar esse vídeo numa emissora de televisão e dizer, olha aí, vocês estão vendo a verdade, quando ele sabe que é mentira que ele armou para enganar quem não tem conhecimento. Eu conheci homens com H maiúsculo, para mim isso não é homem. Aí está a verdade a respeito do deputado Jair Bolsonaro, a entrevista na íntegra, antes de ter sido editada, porque alguém tinha filmado. Bem faz ele de se prevenir e mandar uma outra pessoa estar sempre filmando o que ele fala. Porque a armadilha de pessoas que não têm caráter, que não são homens, isso tá cheio o mundo. O Bolsonaro fala que talvez, ele quer crer que não entendeu a pergunta da Preta Gil. Aliás, eu disse aqui isso no programa e foi muito manipulado pelo deputado Bolsonaro. Eu falei, eu quero acreditar que ele não tem entendido a pergunta. Quando eu falei isso, eu queria acreditar com uma esperança na alma deste homem. Que ele tivesse se enganado, mas não que ele não tivesse ouvido a pergunta. Vocês vão ver agora como a Preta faz a pergunta, como é claramente a pergunta foi colocada por deputado, que não teve nenhuma dúvida de responder o que ele respondeu. Que ele tivesse se enganado, não tivesse ouvido a pergunta. Vocês vão ver agora, a pergunta foi colocada por deputado, que teve uma dúvida de responder o que ele respondeu. Deputado Jair, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Muito bem, aí está o vídeo do CQC com a pergunta da Preta Gil. Você ouve inclusive o produtor falando para ele, Preta Gil, anunciando que era a Preta que ia fazer a pergunta. Ele ouve a pergunta, responde a... Falando ainda em negros, teve uma polêmica com o senhor e a Preta Gil, que ela falou que, imagine se seu filho casasse com uma negra. Você falou, Deus me livre, meu filho foi bem educado. Existe isso mesmo? Você não gosta? Olha só, eu acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar sobre isso num programa depois do fato, né? Primeiro que eu não fugi do pau. Não, desde quando aconteceu, das perguntas. Eu gravei. Cuidado que vão usar isso contra o senhor, deputado. Eu dei uma entrevista com um laptop para 2 funcionários humildes do programa CQC. Tá ok? Foi feita a pergunta da Preta Gil, respondi no laptop. 40 dias depois foi ao ar. Até o Marcelo Tasso falou, quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Resumindo, fui orientado por todo mundo. Pede desculpa. Falei, não, porque eu entendi. Chegou o processo no Ministério Público. Mas qual foi a pergunta? Foi se meu filho... A pergunta que você escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. E eu respondi em cima de gay. Tanto é que a resposta... Deixa eu terminar aqui. Não, é a mesma coisa se a gente cortasse agora Sim, aqui o que o senhor falou e o senhor falasse, eu não fujo do pau, só essa parte. Ia ficar mal pro senhor, não é? Olha, fala pelo complemento aqui. Dizendo que fizeram montagem. 10 segundos. Por que foi feita a montagem? Agora está comprovada. O que acontece? Eu mantive
A pena minha era 8 anos de cadeia, não me desculpei e falei que entendi perfeitamente. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Em março do ano passado, para minha defesa, a fita bruta, como você vai ter nesse programa aqui, guardada por algum tempo. Claro. A TV Bandeirantes, lógico, não a TV Bandeirantes, mas o programa CQC respondeu que a fita bruta foi, acredita-me, reutilizada. Ou seja, o senhor Marcelo Taz não vai fazer prova contra ele. Ele editou a matéria. Uma matéria como essa, com repercussão até fora do Brasil. Claro. Ele tem que guardar aquela fita em 7 e contra o senhor, cofre. Né, com certeza. E ele pegou simplesmente, desculpa aqui o linguajar, na cara de pau, falta de caráter do senhor Marcelo Taz, ele responde que a fita foi reutilizada. Ou seja, eu tenho razão, eles, de maneira criminosa, mexeram com um assunto que eu sofri, Tami, eu sofri muito, Tami. Colega meu que não entendeu, ligou para mim, esculachou comigo, votei em você, não tem mais papo, etc. Agora, lamentavelmente, eu te agradeço aqui, pela primeira vez eu tendo a oportunidade de falar isso no programa. A resposta, a gente tá, o senhor Rodrigo Janot mandou para o Supremo um pedido de arquivamento desse processo.